Continuando aqui a nossa conversa, onde a gente estava lá falando com o nosso querido amigo que estava questionando sobre as ações divinas nesse mundo, o último trecho onde eu falava sobre a postura de Deus diante dos homens, infelizmente, com crenças limitantes, a gente não pode responder essas perguntas. Da mesma forma, como eu disse aqui em outra ocasião, e eu aprendi isso até através do budismo e através de algumas ordens ocultas, a essência divina, ela está dentro de você. O Deus que nós falamos, o Deus Criador, que manda em tudo isso daqui, que criou tudo isso daqui, está dentro de você. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim, se você mentir para alguém, você está mentindo para Deus. Mesmo sem ele entender tudo que eu tenho de informação hoje, ele já passava a informação certa, você está mentindo para Deus mesmo, porque você é uma parte divina. Por isso que quando nós fomos aprisionados aqui, a nossa consciência, o nosso cérebro, foi realizado configurações limitantes para que a gente não tivesse uma mente muito expandida. Porque senão, se você conseguisse expandir a sua consciência, você se libertaria daqui, você sairia desse mundo. E aí, voltando à questão que ele questionava, por que Deus não ajuda, por que Deus deixa essas coisas acontecer, é bem simples. Esse mundo aqui, ele é justamente uma plantação de seres humanos aonde as nossas energias vibratórias alimentam, as essências da quinta dimensão. É simples assim. Se você nunca foi num centro espírita, ou num centro de Umbanda, por exemplo, a primeira coisa que eles vão dizer para você é que você tem que manter pensamentos bons, pensamentos puros. Para quê? Para que você possa se conectar com a essência divina. Porque se você manter seus padrões vibratórios muito baixos, a níveis muito ínfimos, as essências que vibram nessa mesma frequência, as entidades ruins, os caras maus, eles vão estar presentes na sua vida. Então é onde eu falei para ele, cara, não adianta você ficar questionando, não adianta você reclamar, porque assim, se você quer saber a verdade, você precisa se desprender dessas coisas que você está acreditando. Eu já te pedi várias provas, você não conseguiu provar para mim o que realmente tudo isso que você acredita, onde é que tem fundamento. Me fala onde é que está escrito na Bíblia, por exemplo, que esse mundo aqui pertence a Deus. Esse Deus aí que você fala do cristianismo. Um Deus bondoso, misericordioso, mas também punitivo, porque se você fizer a coisa boa, você vai para o céu. Se fizer a coisa errada, vai para o inferno. E aí, entrando nessa questão, foi onde eu falei para ele, você quer ver um exemplo de uma crença bem limitante que já foi configurado na sua cabeça desde pequeno? É aquilo assim, quando você tá lá estudando, que você estuda, tira 10, maravilha, graças a Deus, Deus me ajudou. Aí tu vai fazer alguma coisa, dá certo, nossa, Deus é maravilhoso, não sei o quê. Aí por algum motivo, cara, você acordou um belo dia, simplesmente tropeçou, caiu, quebrou o braço. Ah não, isso aí foi obra do diabo. Isso daí é o maligno, é não sei quem que fez isso daqui pra atrapalhar a minha vida. Agora vamos fazer um entendimento aqui. Bem simples. Se você é tão devoto a esse Deus que você fala, que segue os 10 mandamentos dele, segue a Bíblia, tudo certinho, por que quando as coisas são boas, você vai e fala que foi Deus? Aí quando as coisas são erradas, você vai lá e fala que foi o diabo. Você não acha que tem alguma coisa errada aí? Porque eu penso assim, um mero pensador aqui falando. Se eu sou devoto a Deus, por que eu vou culpar o diabo se eu nem estava lá, devotando nada para ele? Eu teria que falar que a culpa foi de Deus também, não foi? Aí ele, não, mas não pode. Eu falei, entendi. Você tá vendo como a sua cabeça tá tão presa, tá tão bem configurada, que a dualidade já tá tão presente na sua vida que você, para desprender disso daí, vai levar tempo, viu, cara? Pensa comigo, se foi criado a dualidade para que nós tivéssemos aí uma volatilidade maior, e nosso caminho aqui fosse árduo para a gente viver a nossa experienciação, você acha que Deus e o diabo também não é a dualidade? É o bem e o mal, é o sim e o não. Não tem muito segredo aqui no que eu tô falando, não tem nada tão difícil que ninguém consiga entender. E aí a gente fica vendo aí todo mundo perdido. Todo mundo tá lá dentro da igreja, todo mundo tá lá pregando, falando as paradas todas lá, mas ninguém sabe a resposta de nada. Ninguém sabe a resposta, Porque estão tão presos. Procura qualquer padre aí que você achar, procura qualquer pastor e faça essas perguntas para ele.
Pergunta pra ele realmente como é que o mundo foi criado. Pergunta pra ele por que as coisas ruins acontecem no mundo. Sabe o que ele vai dizer? Ele vai falar pra ti que isso aí é o diabo, que não sei o que, porque o diabo faz essas coisas e tal, porque Deus não pode interferir no livre-arbítrio, entendeu? Aí o que acontece? Aí a pessoa aceita tudo aquilo e vai embora para casa dela. Viver a vida dela, manipulável, assistindo TV, assistindo Big Brother. E aí ela fica ali, continua com a sua consciência aprisionada. Entendeu? Nem tá afim de buscar a verdade. E aí, respondendo a pergunta dele, que ele não soube me dizer, aonde é que tem dentro da Bíblia, mencionando que esse mundo é de Deus, que Deus zela por ele e blá blá blá. O que aconteceu? Falei pra ele, eu vou te contar uma história muito interessante. Eu não vou entrar em muitos detalhes nela aqui, porque é um tema muito delicado para se falar, mas eu vou tentar falar dos fatos, não vou falar dos personagens. Aí eu falei pra ele, vou te dar um exemplo, você já viu aqueles caras maus? Sabe aqueles caras mal mesmo que eu tô te falando? Aqueles caras que eles levantam de manhã, a primeira coisa que eles têm vontade de fazer é esganar alguém, que ele tem vontade assim de pegar um camarada assim, sabe? E fazer todo tipo de coisa que você possa imaginar. Se você for ver essas pessoas, já viu que nada acontece de ruim com elas? Eu não vou citar nomes aqui das pessoas, mas dá uma olhada na internet e pesquisa os caras maus que tem por aí. Faça uma comparação bem simples, como eu já fiz. Se esse mundo fosse de Deus, esse Deus que vocês falam tanto aí do cristianismo, por que então algumas pessoas que são tão maravilhosas, que poderiam fazer uma obra magnífica nesse planeta Terra, sabe? Ajudar as pessoas, propagar ainda mais a essência desse Deus, elas se vão, acontecem coisas horríveis com elas, como aconteceu nessa pandemia aí, nós temos inúmeros exemplos de pessoas maravilhosas que se foram. E aqueles camaradas, como alguns ditadores por aí, uns caras maus, eles continuam gozando de plena vida, de plena vitalidade. Você já parou para perceber isso? Não precisa você me olhar como um cara dotado de toda a sabedoria, não, gente. A verdade está lá fora. Lembra do arquivo X? A verdade está lá fora. É só você olhar isso daí. E o pior de tudo, cara, o pior de tudo, que você ainda encontra umas mentes tão aprisionadas que tem a coragem de dizer assim, não, mas essas coisas acontecem porque Deus está usando isso de exemplo pra gente, que o diabo faz essas coisas, Deus permite ele fazer essas coisas para que a gente possa, né, ver o caminho certo que a gente tem que seguir. Olha só o que você escuta. Quando eu vejo, eu sempre disse para as pessoas que eu conheço, todo mundo que me conhece sabe qual é o meu pensamento. Eu não tenho medo da morte, eu já vivi ela uma vez, eu vou contar aqui ainda mais para frente nesse canal, vou contar a minha experiência de morte aqui para vocês. Então, eu não tenho medo da morte, eu não tenho preocupação com o que vai vir depois, eu me preocupo mais com o que está acontecendo aqui do que o que vai vir depois, porque o depois eu já sei o que vai ser. E aí você fica vendo essas pessoas ainda acreditando nessas coisas. Eu falei, a resposta tá aí, meu amigo. Se esse mundo fosse de Deus, eu acredito que seguindo todas os paradigmas que você aprendeu, tudo que você absorveu nesse tempo tudo, essa história que eu acabei de te contar, ela deveria ser ao contrário. Seriam os caras maus que deveriam estar indo e as pessoas legais ficando por aqui. Hoje eu tenho um entendimento muito maior sobre isso. Aqueles que estão partindo, vocês têm que se sentir felizes por isso. Sabe por quê? Porque elas já finalizaram a trajetória delas aqui nesse planeta. Elas estão muito melhores aqui. Muito melhores do que a gente até. É essas pessoas de coração bom, de coração puro, que são as essências, né, do Criador, que realmente vibraram em frequências maiores, pessoas que aprenderam a amar uns aos outros, que aprenderam a ajudar as pessoas, que enxerga a necessidade das pessoas. Essa você pode ter certeza que quando elas saírem daqui, elas vão voltar para casa, para a verdadeira casa dela, para a família de luz, para a essência divina criadora primordial, e elas vão viver felizes por lá. Essas pessoas que tem um caráter ruim, esses caras maus que tem nesse mundo aqui, eles continuam sempre vivendo uma vida plena e maravilhosa, a cada dia parece que eles não envelhecem. Eu não vou falar o nome dessas pessoas aqui, porque eu também não quero, né, ficar também dando ibope para esses caras, mas é só você pesquisar aí na internet aí que você vai ver.
E te digo mais, que foi o que eu disse pra esse rapaz, e te digo mais, hein? Analisando num contexto lógico, esses caras estão com a mente muito mais evoluída do que você. Aí, meu amigo, aí o cara pulou lá longe. Ele achou o cume. E me questionou, mas por que você está dizendo isso? Por que você está dizendo pra mim que ele está mais evoluído do que eu? Porque você sabe por quê? Tem umas entrevistas de uns caras aí que você vai poder ver e entender o que eu tô te falando. Sabe por que eles estão mais evoluídos do que você? Porque para eles não existe o conceito de certo ou errado. Pode pegar qualquer entrevista com esses caras maus que você vai ver o mesmo padrão. Entre tomar um sorvete e fazer alguma coisa horrível que eu não vou citar aqui, para eles é a mesma coisa. Então, eles estão muito mais evoluídos do que você, nesse fator limitação de consciência. E você acha que aqueles que nos aprisionaram aqui acham ruim o que eles fazem? Não, meu querido, muito pelo contrário. Isso ajuda a manter a safra que somos nós, dentro do padrão que eles querem, de vibrações baixas, de pessoas tristes, sofrendo. É isso que eles querem. E isso vai continuar sendo assim. Passe ano após ano vai ser assim. Aí eu dei o exemplo para ele, dá uma olhada no que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Você acha que aquilo ali já não foi tudo orquestrado para aquilo ali acontecer? Eu falei para ele, lembra o que aconteceu esses dias lá no Rio de Janeiro lá? Pergunta se alguém está falando disso daí. Eu vou deixar para falar no próximo vídeo, para esse aqui não ficar muito extenso. Eu vou deixar no próximo aí, a gente fala sobre essa questão.